O que a gente tá chamando de pé na bunda, Gabriel? Faz isso Não? comigo. Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello Neuróticos! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. Sim, o podcast semanal. Eu sou o Gabriel Lujan e comigo estão as neuróticas Mariana Monte. Oi, gente! E Giovana Gabriel. Oi, oi, oi. Agradecer os meninos da Sage Audio Pro pela vinheta belíssima que ouvimos agora há pouco. E hoje vamos trazer aqui uma neura sobre um dos acordos mais antigos nas relações humanas, que é aquele famoso eu entro com o pé e você com a bunda. O pé na bunda. É um tema universal. Todo exato. mundo já passou por isso. Não importa se é por falta Ou vai de... passar. Se não chegou ainda, vai chegar a sua vez. Exato. E não importa É que se nem é por falta... chifre. É que nem chifre. Se você não levou, calma. Seu momento vai chegar. E não importa se é por falta ou por excesso de amor, se é por uma questão de fidelidade ou comodismo, ver aquele fim de uma história romântica, de uma paixão, de um amor, sempre faz muitas vezes que a gente se sinta péssimo ou também aliviado, não sei. E aí, meninas, pé na bunda, quem nunca? Quando a gente pensou no tema, eu falei, nossa, deve ser legal, né? Pesquisar no Google o que quer dizer pé na bunda. E aí eu descobri que é uma expressão idiomática que tem um sentido cultural e figurativo, né, na nossa sociedade, que diz respeito a ser demitido, levar um fora, ser rejeitado, ser, né, jogado fora de uma relação. E no nosso caso hoje a gente está falando de pé na bunda amoroso mesmo. Sobre levar pé na bunda e como lidar com ele, a gente pensa nesses estágios, né? Pensando agora no lugar de quem leva o pé na bunda. Existem algumas... A perspectiva da bunda, no caso. Isso. Tá. A gente começa pela bunda hoje. O término é sempre o fim, né? A morte de algo, de alguma relação, de algo que se perde. E nisso sempre tem as teorias sobre o luto, né? Porque na verdade é isso. Quando você leva o pé na bunda e fica mal, você está sofrendo por algo que você tinha e que você não tem mais, de uma relação. E aí as fases desse luto, do namoro, dessas relações, elas são divididas em 5 fases. A negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Não necessariamente nessa ordem, mas é possível observar na maior parte das pessoas esses 5 estágios. Seria a negação? A negação é no sentido de você dizer não, né? Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Então, assim, Gabriel, dá o exemplo. O que as pessoas fazem quando elas estão em negação que esse relacionamento acabou? Elas choram, elas não aceitam. Ela nega, né? Ela fala, não acabou. Ela vai na casa da pessoa, fala, fulano, eu vim te ver. Aí o fulano fala, minha filha, sai daqui, demônio, acabou. Não acabou, não pode ser, volta comigo. Essa é a negação. Quem nunca? Quem nunca, legal. Levanta o dedinho. A raiva. A pessoa se revolta, chora, não aceita, fica com ódio de você, ódio da outra pessoa, fica revoltada com a vida, com tudo, né? Às vezes rola depredação do patrimônio, né? Tipo assim, pega o capacete e mete na porta do carro do rapaz. Nossa, eu já vi isso acontecer. Também já vi isso acontecer. Rasga as coisas, né? Foto, tem gente que pica carta, cartão, quer tirar tudo da frente que lembra da pessoa. Eu tirei do meu instituto de pesquisa, tirei do cu, esse dado. Que a maior manifestação da raiva é capacete no carro. Tá no meu instituto lá, se alguém quiser consultar, depois eu passo o site no final. Tá no meu site, www.tireidocu.com.
Depois vem a negociação. O que é negociação? Porque a pessoa não está aceitando aquilo, né? Porque é um negócio que é um rompimento muito forte de uma maneira de viver, de se relacionar. Então, ela vai arrumando formas de lidar para aquilo contornar essa situação. Então, a negociação é tipo, ai, fulano, se eu fizer isso, eu vou mudar, né? Vai ser tudo diferente agora. Você quer que eu pare a academia? Eu paro. Eu não converso mais com as putas das minhas amigas que você chama hora de puta toda vez. Coisas desse tipo. Que aí a gente vai dar certo. Entre negociar. a negação e a negociação, tem um caminhão de humilhação, né, no meio. Sim. A depressão também, né? Porque é esse lugar que você fica na cama. Eu, quando eu levei um pé na bunda, emagreci 10 quilos. Eu também. Então, Eu emagreci. é esse lugar de apatia, não querer comer, chorar, tristeza. Ah, eu já sou o contrário, eu quero comer o mundo inteiro. Me venha brigadeiro, pipoca, chocolate, tudo. Pra alegrar um pouco a vida, né? Eu perco o Nossa. apetite, normalmente, assim, quando eu tô triste, eu perco o apetite. E depois tem a aceitação, mas não são estágios lineares, né? Eles podem trocar. Aí você tá no 1, aí você tá na depressão, você já vai pra aceitação? Não, você pode voltar pra negação. Você fica nesse loop infernal, eterno, maldito, até aceitar. E daí, quando a gente aceita, o sol nasce na fazendinha novamente, né? Ele brilha. Então, mas mesmo depois que a gente, não sei, pode acontecer de você voltar pra trás também, deu uma recaída, né? Você aceitou, você já entendeu que não vai rolar, que o negócio você tem que aceitar, que você não vai ter essa resposta que você queria. Aí quando você vê, você tá de novo na negociação, você tá se humilhando de novo. É porque você vê o caboclo, né? Você vê o caboclinho lá no rolê, aí você fala, ai, olha, que saudade do que a gente não viveu. Exato. Eu li uma matéria sobre esse assunto de um neurocientista. Fala sobre como o nosso cérebro age conforme o pé na bunda. Que ele fala de uma perspectiva sobre o amor como um vício mesmo, assim, o sentimento do amor como um vício. Quando a gente encontra um amor, uma paixão, a gente se sente mais feliz, né? Tem até coisas físicas mesmo, né? Liberar o hormônio da felicidade. Afeta os nossos batimentos cardíacos, enfim, a forma como a gente se relaciona. Enfim, acontece, já aconteceu comigo, então eu tô falando por isso. E daí faz com que o nosso cérebro libere essas substâncias que são capazes de nos deixar eufóricos. Depois de um tempo nessa relação, o seu cérebro vai se acostumando com isso, vai diminuindo esse estágio de euforia, vai diminuindo esses efeitos. Quando o relacionamento acaba, o cérebro é como se ele entrasse em pane. Ele fica obcecado. Abstinência. Abstinência, ele quer sentir aquilo de novo, aquela emoção do início, né? E tudo o que lembra essa pessoa, né, ativa esse mecanismo de recompensa no nosso cérebro, que você quer sentir essa dopamina de novo, essa coisa. E querer, e como que isso se personifica? Na pessoa que acabou de te abandonar, porque é o que você tem ali. E daí você tem vontade de experimentar essa droga de novo, e você, para chegar nessa recompensa, também faz algumas coisas idiotas, que, por exemplo, encher a cara e ligar pro ex. Ai, meu Deus, quem nunca, né? Sugerir uma última noite de amor, de paixão. Como se isso fosse resolver, porque você precisa sentir os efeitos dessa droga. Como ela não existe, você se submete a algumas coisinhas. Famoso papel de trouxa? Também. Também conhecido. Aí você vai na porta da casa da pessoa, você bate, você chora. Porque você faz, eu não sei, fez sentido. A humilhação não tem fim. Por que a gente faz isso, né, gente? É muito pesado, muito triste. Depois que passa tudo, você fala, ai, por que eu fiz isso?
Por que você não chorou em casa, desgraçada? Tinha que ir lá passar essa vergonha no crédito, no débito, parcelado em 10 vezes, filha da puta. E é muito louco, né? Porque muitas vezes, e mesmo nesses casos, a gente já tá num processo de compreender que aquele relacionamento já não tá mais bom, né? Você já tá vivendo aquilo, você já consegue ter indícios de que, sabe, já a relação tava até prestes a acabar. Mas depois que acaba, Brasil, às vezes, né, para muitas pessoas pode ser um alívio, eu confesso, né? Tipo, quem tá... Não, mas é que você normalmente volta para as lembranças boas, né? E eu acho que a questão do pé na bunda também, quando você leva o pé na bunda, também entra muito numa questão da rejeição, né? De orgulho, de ego, de ser rejeitado, porque, sei lá, a rejeição é foda, né? Precisa de muita maturidade para conseguir levar isso sem ser uma rejeição em si. O que as pessoas não têm, né, gente? As pessoas, e tô incluindo nós, né? Nossa, é muito difícil lidar com frustração, né? E às vezes o relacionamento nem é bom, mas você não consegue largar o osso. Como que a gente pode lidar com o pé na bunda? Olha, vou falar por mim, pelas minhas vivências. Eu sou uma pessoa dramática, né? Por si só. Eu nego assim um pouquinho, passo por esse estágio mesmo, mas no fundo, dentro do meu quarto de portinha fechada, eu escorro na porta, chorando, bem dramática. Eu coloco todas as músicas que lembravam nossa relação que a gente tinha, porque a gente tem aquelas músicas de casal, né? Essa música é nossa, não sei o quê. E daí eu sofro, eu choro bastante, eu faço muito brigadeiro. E eu fico lá e comendo minha pipoca, meu brigadeiro, assistindo filmezinho. Eu incentivo bastante a fossa, eu vou lá nela. Mas para os outros eu fico assim, não, tá tudo bem, faz parte. Já tinha acabado. Eu quero contar a história do Gabriel, da fossa do Gabriel. Acho que a última fossa que ele entrou, ou uma das últimas, os pais dele tinham ido viajar, a Gi estava fora da cidade trabalhando, e só tava eu e ele aqui. E aí ele ia almoçar sozinho, alguma coisa lá na casa dele, né? Super mal. Aí minha mãe falou, não, vem almoçar com a gente, não fica sozinho e tal. Aí ele veio para casa, almoçou com nós, né? E aí a gente tinha uns bancos para pintar em casa, tava lixando o banco, pintando. O Gabriel sentado numa tristeza, assim, desolado. Aí ele escolheu uma playlist da Maria Bethânia. Sim, amo. Aí eu tive a genial ideia de fazer pão de queijo. E para quem nunca fez pão de queijo, gente, vocês não têm ideia. O capeta, aquele negócio gruda até no pelo do pensamento. Socorro. E aí eu coloquei o Gabriel para amassar, para ver se ele se animava um pouco. Ele amassou, que foi ótimo, porque foi um inferno, aquele pão de queijo. E no fim, a gente sentou no banco, comeu pão de queijo, ouvindo Maria Bethânia. Foi um dia bem triste. Ele contagiou com a tristeza dele. Eu compartilhei minha fossa. Não, mas o que eu digo assim você fala, eu falo, não, tá tudo bem. Óbvio que não tá bem, né? Porque a gente mostra que não tá bem, né? Mas a gente tenta se enganar um pouquinho, né? Não, tá tudo bem, não sei o quê. Mas os amigos são muito importantes, né, gente? Quando a gente tá na fossa. Mas também não esqueça dele quando você tá amando também e apaixonado. Eu sei que faz parte, verdade, mas a gente tinha um amiguinho. Desculpa, você tá ouvindo? Acho que não. Mas ele lembra, gente? Largava da namoradinha, meu Deus. Grudava na gente. Lembrava que a gente existia. Mas voltava Ele esquecia. chorava a pitanga até pra minha mãe. Até minha mãe tinha dó. Ela vai, coitado, fulano, chama ele aqui. E a gente tava lá, né? Porque amigos são pra isso. A gente sabe que é pra isso também. E a gente Mas tava não lá. só pra isso, né?
Eu Brasil. ia falar isso, assim, que eu acho importante isso mesmo, sentir, não fugir da fossa, deixar ela pegar, porque não tem outro jeito. Tem que sentir a dor mesmo, tem que chorar, e tem que sofrer, tem que sentir. Mas eu acho que pra mim, o que fez muita diferença foram as pessoas. Sem amigos, sem a minha família, sem meus amigos, eu não sei o que seria. Porque eu acho que, como tudo que a gente traz pra cá, a gente chega à conclusão de que é um processo, né? E eu acho que é isso também. Superar um negócio que leva tempo. É um processo. E vai essas fases aí, vai e volta. E é uma montanha russa. Quando você acha que você superou, volta pra trás. Inclusive, nessa matéria que eu li, fala que o pé na bunda, para você superar um pé na bunda, leva de 6 meses a 2 anos. E como é importante você ter pessoas, né? Tipo, os amigos, a família mesmo, porque assim, sentir a fossa é ótimo, porque você precisa se permitir desaguar, sentir, né? Acessar mesmo isso para você, até como uma ferramenta de cura mesmo, eu penso, né? Mas você verbalizar e compartilhar te faz raciocinar sobre aquilo que você estava vivendo e sobre as coisas que você estava passando, o contexto que estava. Eu acho que verbalizar faz você pensar, né? E diferente de sentir, que você acessa a emoção, tudo. O verbalizar você acessa mais a razão, porque você precisa pensar para pôr aquilo também, né? Eu acho que a gente só consegue superar mesmo quando a gente racionaliza as coisas. Você vê pela razão que não tem motivo pra você estar passando por isso, que o negócio realmente não vai pra frente. Mesmo que fosse pra frente, ia te fazer mal, ia ser pior. Então, quando você vai pela razão, você acho que aceita melhor, né? E eu acho que para os amigos é muito cansativo, né? É muito cansativo, porque toca sempre a mesma conversa. Aí você fala com a pessoa no dia, é a mesma conversa. Aí você fala depois de você, a mesma conversa. Para os amigos é muito cansativo, eu acho. Eu acho que eu fiquei muito cansativa quando eu levei um pé na bunda, assim. Mas eu acho que depois que eu passei por isso, eu pude ser uma melhor amiga quando aconteciam com as outras pessoas. Porque daí eu tinha a referência de falar, não, eu já passei por isso, eu sei. Era fácil de identificar aquilo, sabe? Antes eu não conseguia ter muita empatia, sabe? Eu falava, nossa, minha pessoa tá chorando por causa disso. Tá mal desse jeito, por causa desse ser. Eu não conseguia entender o porquê que a pessoa sofria tanto. Porque depois que aconteceu comigo, que eu comecei a ter mais sensibilidade para entender o que a outra pessoa estava passando, sabe? Eu acho que é isso mesmo. A gente é porre, mas só quem passou por esse porre sabe o que é segurar essa barra. E é porque é um negócio que rasga o peito e você sangra. E nossa, não tem Mário, fim. E dói. Eu lembro de falar físico, assim que né? doía fisicamente. Que era, nossa, tinha vontade de arrancar o coração com a unha, assim. Você falou assim, para que eu não aguento mais essa dor. Parece que doía, assim, me corroía. Eu deitava, assim, pra chorar e eu ficava, assim, tremendo e realmente, assim, sabe? Corroendo. Dor, estômago embrulhado, né? Nossa, tem muitos efeitos físicos mesmo. E depois de um tempo, depois que passa a dor, é uma sensação de vazio, né? Parece que a gente fica meio oco por dentro, né? É um buracão que parece que ninguém nunca vai preencher. Porque o quanto a gente vai se misturando com a vida da outra pessoa mesmo, né? E como a gente vai criando outros caminhos para nossa vida e vai se misturando. E daí quando você se vê sozinho de novo, olhar para sua individualidade, se reconhecer nesse vazio, né? Que antes era um lugar compartilhado, é um caminho, é um desafio mesmo. E é doloroso você olhar para isso, né? E ao mesmo tempo, né, assim, a gente tá falando do lugar da bunda, né? Mas o lugar do pé também nem sempre é simples, né, gente? Não. Pra mim não fácil. foi. Pra mim foi muito sofrido. Nossa, foi muito... E eu sofri as duas coisas ao mesmo tempo, né? O pé e a bunda.
Então, assim, nossa, era culpa. É verdade, Nossa, amiga. Você gente, foi pé e você foi bunda ao mesmo tempo. ao mesmo Como foi tempo. isso? Foi muito louco. Porque ao mesmo tempo que eu sofria muito com a rejeição, e principalmente assim, com o fato de não ter acontecido um relacionamento, né? Então, eu sofria muito isso, sabe? O fato de realmente ter a saudade do que a gente não viveu. De assim, poxa, por que tá acontecendo tudo isso se eu não vou poder viver tudo isso que eu tô sentindo, sabe? Se não vai dar em nada, se isso não vai virar nada além do que dor, por que eu tô passando por isso? Não era melhor ter ficado na outra situação que já estava certa, né? Então eu tinha raiva, a minha raiva era isso, era com a vida ter me proporcionado isso. E a rejeição doía também, de eu achar que eu era especial e na verdade eu era só mais uma. E do outro lado, eu sentia muita culpa de ver o que eu estava fazendo, de ver o quanto eu estava fazendo a outra pessoa sofrer, sendo que eu não tinha essa intenção, sabe? Só que eu não conseguia controlar, porque era o que eu estava sentindo. Então foi muito difícil, foi muito triste. Uma frase que o Ale sempre me falava assim, era o que fazer com o meu amor quando o meu amor não é mais o amor do outro, né? E das duas perspectivas também, quando você ama a pessoa, né? Você tá do lado, mas não é mais um amor para estar junto, né? O amor se transforma, mas como é dolorido você conseguir romper com esse momento e transformar esse amor. Então, quem tá no lugar do pé também sofre bastante também, não é fácil não. E eu acho que tem sobre voltando na bunda, a Gi falou uma coisa que eu senti muito, assim. Quando você tem o rompimento, você é a bunda, você deixa de ser especial. Você deixa de ser importante naquela vida. Você deixa de ter essa conexão individual. Né, essa conexão com alguém. Porque eu acho que a gente vive num mundo muito solitário, sabe? E quando você se conecta com alguém dessa forma e daí desconecta, isso é uma perda muito difícil, assim, sabe? E essa sensação, e cair na real disso, eu acho que deixa o pé na bunda muito mais dolorido. É verdade. Nossa, pausa dramática. E porque a gente também vê a solidão como algo muito negativo, né? E tem A solitude é boa, né? A solidão é uma bosta mesmo, né? Não, a solidão é uma bosta, com certeza, mas... Como a gente associa estar sozinho sempre com solidão mesmo, né? E não esse encontro com a solitude, né? Bom, e sobre fossa, humilhações nossas, o que já fizemos? Eu pratiquei todas as humilhações possíveis. Nossa! Nossa, eu me humilhei demais. Eu já peguei o carro e fui atrás da pessoa na porta da casa da pessoa e aí pra tentar encontrar e pressionei. Não, porque a gente precisa se ver. Eu já tentei ir atrás de amigo pra fazer ciúme. Cheguei a ficar com um amigo da pessoa pra fazer ciúme. Não deu certo. Será? Não deu certo. Cheguei, assim, aí aconteceu um episódio de que eu tava num evento, um evento que eu jamais imaginaria, o último lugar do mundo que imaginar que eu ia encontrar a pessoa, ele tava lá. Aí eu beijei outro rapaz na frente dele pra fazer ciúme também. E ele foi embora, então eu não sei se deu certo. Mas assim, não deu certo pro objetivo que era a pessoa falar assim, ó, volta, vamos ficar junto então, não sei o que, isso não deu certo. Foda, né? E é tão óbvio agora, né? A gente olha essas coisas e fala, nossa, como eu imaginei que isso ia dar certo. Ridículo, imaturo. Mas eu tava na fase de negociação mesmo, de tentar assim, mostrar pra pessoa que eu era a pessoa certa. Que se ele, sabe, se ele enxergasse isso, que era só ele querer, que eu ia ser a melhor namorada pra ele, entendeu? Que o nosso relacionamento ia dar super certo. Jamais daria certo, jamais. Hoje é muito óbvio. Mas naquele momento eu queria mostrar isso, eu queria negociar com ele, sabe?
E eu tentava provocar nesse sentido, para ver se alguma dessas atitudes provocava alguma coisa nele para ele me procurar. E eu acompanhei todas escapar. Eu acompanhei todas essas fases da Gida e ela me contava só depois que ela fazia as coisas. Eu falava, Gi do céu! Mas eu falava, gente, ela é muito maravilhosa, porque ela se joga em cada coisa sem... Ela viveu aquilo, né? Ela falou, eu vou tentar de todas as maneiras. Se é maravilhoso ou não, enfim, né? Questionável, mas ela não tinha medo de... Ela não se segurava, ela ia. Porque eu tava 100% envolvida naquilo. Então, eu sempre falo assim, o que dependeu de mim, eu fiz. Sabe? Eu não tenho arrependimento, assim, de não ter tentado, porque tudo... Isso gerou algumas humilhações, ok? Mas... Tudo bem. Faz parte. Mas o que dependeu de mim, se dependesse de mim, a gente tinha dado certo, sabe? Então, eu tenho arrependimento, assim, de coisas que eu dei muito... sei lá, eu não queria ter ficado com essa pessoa que eu tentei fazer ciúme. Eu me arrependo. Algumas coisas eu acho que a humilhação não valeu a pena. Em outras, eu acho que fez parte. Então, eu não tenho arrependimento de não ter tentado. E as humilhações ensinam também, né, Gigi? Gente, eu ouvi a Giovana, me veio várias humilhações que eu não tinha lembrado. Então, eu vou falar da pessoa que eu era apaixonadíssima, comi um caminhão de merda, né? Por causa do cidadão. A gente teve muitas idas e vindas, né? Durante uns 3 anos. E aí, uma vez a gente brigou e falou, então tá bom, chega, vai, cada um pro seu lado e tal. E aí, ia ter um pagode num society. E eu, nesse meio tempo, conheci um outro rapaz bonito, trabalhado no músculo, sabe, dentro do padrão. E esse pagode e a família inteira dele. Eu fui lá no pagode com esse menino. Só pra esfregar na cara. A hora que eu vi a cara dele, né? Do cara que era apaixonado, a hora que eu vi a cara dele, eu pensei, ai meu Deus, o que eu fiz? Que cagada! Não. Delete. Ctrl Z. Aquelas horas que a gente queria que a vida tivesse um Ctrl Z. Ai, mas aí, gente, olha só. Eu fiquei com... Aí o menino tava super afim de mim, o que tava dentro do padrão, bombadinho, bonitinho e tal. Eu não queria que ele não olhasse pra mim, sabe? Eu peguei um ódio do menino, não olha pra mim. Aí depois a gente saiu e a gente acabou se encontrando no Paraty, eu com o rapaz que eu era apaixonada. Nós saímos num pau lá, ele falava, o que você acha? Você vai trazer aonde está a minha família inteira outro homem? Aquele rapaz, o que você tem na cabeça? Aí esse dia eu chorei, me humilhei, pedi perdão. Nossa, gente, que vergonha. Mas aí isso foi uma vez? Claro que não. Eu saí até com o primo dele. Eu peguei todos os amigos. O que a gente tem na cabeça de achar que isso ia fazer a pessoa... Não, então agora eu que te quero. Porque agora que você saiu com a pessoa, meu primo... Agora, entendeu? O amigo dele me contou... a cabeça da pessoa. Quando eu beijei o primo dele, o amigo dele me contou que ele estava dentro do carro. Ele saiu do carro e ficou olhando e fazia não com a cabeça. Tipo assim, o meu primo... E tipo, o meu primo tá fazendo isso pra mim, sabe? Aonde que eu tava com a cabeça que eu achei? Eu peguei a minha autoestima e enfiei num buraco do cu, porque eu me humilhei demais. E assim, às vezes, teve uma vez que a gente brigou, eu saí de perto da sua casa, Giovana, andando até o Jardim Brasil. E ele correndo atrás de mim. E eu falava assim, gente, socorro! Tem um rapaz correndo atrás de mim. E os amigos dele de carro, sabe? Andando atrás de nós e rachando o bico com a minha atitude, gente, sabe? Então, assim, várias humilhações, mas
também, diga-se de passagem. E eu não sei o que passa na cabeça que acha que isso, de alguma maneira, vai consertar, ao invés de machucar mais aquilo que existe, né? E que depois disso vai recuperar o vasinho lindo de flor do jeito que tava, né? Não vai, né? Não vai. Isso me Gente, dói e até textão hoje. no WhatsApp? E assim, Indireto, teve uma né? vez... Não, e direto, eu xingava às vezes, sabe? E aí teve uma xingava. vez que ele falou assim, eu não sei mais o que fazer pra me desculpar por tudo que eu te fiz sofrer. Ele falou, aí eu não sei o que eu falei lá, ele falou assim, então foda-se, ele falou, seja adulta e lide com isso. Imagina o pé no saco que você já tava, né? Porque você não queria resolver, entendeu? você Porque queria reclamar. Exatamente. No meu caso, a gente se queria, mas a gente se queria de forma diferente, sabe? A gente estava em outro momento da vida, pessoas muito diferentes, nossa, a gente era muito diferente, mas tinha alguma coisa, porque tinha humilhação da parte dele também, porque a gente brigava, ele ia bater na porta da minha casa. Aí minha mãe falava, ó, fulano que tá batendo. Eu falava, não é, vai lá, porque se eu for, vou mandar ele embora. Nossa, eu me vestia em 10 segundos e ia ver lá o fulano fora da minha casa. Então, foi algo muito louco, que eu gosto do que eu vivi. Foi muito bom, mas foi muito sofrido. E eu me humilhei demais. Se fosse hoje, eu não faria a metade do que eu fiz. Eu lembro que a minha maior dor era essa, era o fato, assim, de... O que realmente foi? Eu não sei. Eu não tenho a menor noção. Às vezes eu acho que foi só mais uma brincadeira, foi só mais uma pessoa mesmo. Às vezes eu acho que realmente sentiu alguma coisa, mas não soube lidar. E aí virou uma bola de neve e aí eu virei um pé no saco. E aí ele falou, o que eu vou fazer com essa menina agora no meu pé? Então eu realmente não sei o que foi para essa pessoa. E essa era a minha maior dor, sabe? Era muito, eu lembro de você falando isso, eu só preciso saber o que eu só quero saber. E nada que falasse também ia, né? Resposta. Nada que falasse ia resolver, mesmo que ele me desse uma resposta. Não era isso que ia resolver, porque o que eu queria era ficar junto com a pessoa, né? Era viver aquele sentimento. Não ia ser a resposta que você queria ouvir também, né? Não. Aí, com o tempo, eu aprendi a conviver com essa dúvida e essa dor. Eu lembro disso. E eu aprendi a conviver com aquilo. Não é que eu não sentia mais. Eu ainda sentia, era aquela frustração muito grande, aquela dúvida, aquela coisa em si, mas eu aprendi a conviver com aquilo, e aquilo foi diminuindo até ficar indiferente. Agora, hoje é indiferente. Então, mas no meu caso, é muito claro, porque a gente conversou sobre isso, a gente chegou a essas conclusões de que éramos pessoas difíceis e diferentes, querendo coisas diferentes, mas quando a gente conversa, dói. Nós somos complexos, né, gente? O meu lugar de humilhações, ele conversa um pouco com o lugar que a Mari ocupava com esse, né? Porque os dois estavam realmente em momentos diferentes da vida. Queriam estar ali, mas queriam de maneiras diferentes. Isso que a Mari usou me contemplou, sabe? E, enfim, aí o relacionamento não deu certo e tal. Já usei de indireto. Eu não sou uma pessoa de escrever indiretos em Facebook e em Instagram. Em situações normais, né? Não sou, mas um dia tava doendo muito. Tava muito. Mas eu falei, vou pros stories do Instagram, porque some depois. E eu comecei a postar uma música atrás da outra das músicas que a gente ouvia juntos, assim. E antes eu tava ouvindo e sofrendo. Aí eu postava uma. Aí eu postava duas. E quando eu vi, ele começou a postar também. Olha que coisa brega. Ele começou a postar também, então ele tava vendo. E eu comecei a postar essas músicas de fossa a fossa. Eu lembro que a minha prima chegou e respondeu, falou, Pri, sai dessa, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas põe um Pablo Vittar agora. Deus me livre. E foi isso. E teve uma vez específica que eu tava morando em São Paulo e tal, aí voltei passar as férias aqui. E daí eu tava muito acessando tudo aquilo, né? E detalhe, a gente terminou e a gente não tinha mais contato em rede social, em nada. A gente não tinha mais nem WhatsApp, nada.
Não via mais nada um do outro, assim. E daí, eu desesperado, porque eu queria encontrar de alguma maneira a pessoa, mas eu não tive a capacidade de mandar uma mensagem, a maturidade de falar, eu quero te encontrar, mas eu queria quero te encontrar, quero te amar. Aí eu falava, não, eu preciso encontrar ele, assim, sorrateiramente. Pá! Como se fosse uma obra do destino. Eu lembro disso. Eu peguei o carro de Mamadi e eu saí pelo bairro, pequeno quarteirão dele. E eu acho que eu passei... não tem nada a ver com o seu roteiro, nada que você... Tipo, você não tem É que bairro passar periférico, bairro periférico, não tem nem que estar lá. Não vai Nada passar a ver com a naquela minha rua vida. Eu comecei a rodar o quarteirão. Eu acho que eu passei na frente da casa dele, na frente da casa da amiga dele que morava em cima. Eu acho que umas 20 vezes, gente. Não é mentira. Ouvindo músicas de fossa, porque eu sempre vou para as músicas. E eu chorava no volante, assim, eu ficava nervoso, e eu passava, e rodava. E a cabeça da gente, eu falava, não, só vou passar mais uma vez. Eu passava na minha cabeça, só mais uma vez, e eu ia. Quando eu tava terminando essa uma vez, eu falava, não, mas pode ser que na próxima, até que na 25ª, sexta vez, eu passei na frente e a mãe dele tava na frente da casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu passei, diminuiu a velocidade do carro, fiz, oi, não sei o que saudade. Ai, você tá... Pois é, passando aqui, né? Pela 26ª vez. Tava indo aqui na casa da minha amiga e passei aqui, que bom, quanto tempo. Nisso, é claro, né? O cachorro dele, que era fissurado por mim, me ouviu e já denunciou. Aí, enfim, parei o carro e consegui encontrar, né? E falei, ai, não, tava só passando por... Mas, gente, foi a mãe dele sair de perto, eu desabei a chorar. Falei, ai, que coisa. Mas eu só chorava, eu me acabava, eu não conseguia falar daquele jeito de ficar... Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu só conseguia chorar, mas eu precisava, de alguma maneira, encontrar, né? E foi essa a minha humilhação. Nossa, e eu tava ouvindo vocês, e, né, lembrando que eu também já contei, eu acho que é um pouco do meu perfil também, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que é muito, eu sou muito Impulsiva. intensa, e eu me entrego muito, porque eu penso assim, com esse pé na bunda foi o real oficial e primeiro na vida, então foi mais marcante. E depois eu não tive namoros sérios, né? Mas eu tive casinhos, assim. E eu lembro de um que foi a primeira pessoa com quem eu fiquei depois de tudo isso acontecer. Ele morava no Rio. E eu lembro, assim, foram alguns anos que a gente continuou, assim, se vendo. Mas ele nunca veio pra cá. Ele veio uma vez, porque ele já tinha uma viagem marcada em São Paulo. Aí eu ainda fui até São Paulo pra encontrar com ele. Aí eu sempre arrumava uma desculpa pra ir pro Rio, só pra, assim, pra arrumar chances de dar certo de encontrar com ele. E aí, olhando pra trás, eu pensei, nossa, eu também me humilhei, porque eu ia até o Rio de Foi Janeiro umas 15 vezes no Rio em um foi semestre. umas 15 vezes foi, pra ir atrás da pessoa. Mas você olha é do meu perfil, né? Você olha de um aspecto, você está olhando de um prisma de humilhação. Eu não olho por um prisma de humilhação, eu olho por um prisma que você é dona das suas vontades, sabe? Eu acho isso tão maravilhoso, porque eu sou uma pessoa tão contida, assim, tão inseguro para viver as coisas, assim, tanto que são episódios bem pontuais, assim, de humilhações, de coisa. Mas você... Eu sempre falei isso para você. Eu sempre falei isso para você, que eu admiro muito isso em você, que você é dona das suas vontades. Você tá com vontade, você pega, vai e faz, e tudo bem. Se a outra pessoa vai pensar que é humilhação ou não, você foi porque você queria viver aquilo. E é melhor, eu penso assim, né? Melhor você lidar dessa maneira, claro, dentro dos princípios de segurança, né? Que também não pode ser uma coisa, né? Você sabia o que você estava fazendo dentro do que você estava fazendo, né? Mas você se permitia sentir aquilo, você queria sentir aquilo e você se jogava, né, em todas essas situações. Você ia porque você precisava sentir. Eu acho muito bonito isso, sabe? Quando você se joga para sentir as coisas e não segura essa vontade e reprime ela de alguma maneira.
Eu acho isso muito... Isso Eu não é vejo como verdade. humilhação, eu vejo como dona de si. Eu acho isso maravilhoso. Mas é Vamos mesmo. ressignificar a neura. Para mim é difícil, assim, eu me vejo nesse lugar de humilhação mesmo, por ter forçado situações que para mim, eu não entendo que foi dona da minha vontade. Porque não seria uma vontade que eu teria em dias normais, sabe? Foi motivada pelo desespero, no meu caso. E aí eu medi errado. Todas as vezes eu medi errado. Eu medi errado às vezes também. Eu forçava as situações também para encontrar, sabe assim. Mas eu posso dizer que humilhação mesmo eu tive por esse cidadão aí. Porque do resto, eu sempre fui a pessoa que entrou com o pé. Ah, não, e depois o outro namoro também eu entrei com a bunda, mas o sentimento pelas pessoas eram totalmente diferentes. Esse pé na bunda que eu levei era um negócio morno, abusivo. Esse era paixão mesmo, era um negócio de corroer corrente, sabe assim? E depois eu não tive mais isso, porque eu sempre me coloquei no lugar do macho, sabe? No lugar de que se quiser vem atrás de mim, foda-se, eu vou dar um pé na sua bunda, você que se vira com seus sentimentos, o problema é meu. Nossa, eu sempre fiz o papel da trouxa. Sempre. Nossa, sempre. Eu queria ser essa dama de ferro. E o que também nem sempre é legal, né? Porque, por exemplo, eu na minha curta, e não sei, trajetória hétero, top, não sei se foi tão curta assim, acho que demorou demais, na verdade, mas, tipo, eu tive casos, por exemplo, que eu saía com uma menina que ela era apaixonada por mim. Ela era apaixonada. E aí ela estudava de manhã na faculdade que eu fazia, e ela voltava todo dia para a cidade que era aqui do interior também. E ela combinava, dava jeitos assim de me encontrar também. Combinava com uma tia que ela nem tinha muito proximidade de dormir lá. Ela ficava o dia inteiro na faculdade só Ai, para tadinha. me encontrar à noite. Exato, eu já fui um macho escroto. Aí ela me encontrava e tudo bem, a gente tava ficando, tava sendo gostoso, mas eu não gostava dela da maneira como ela gostava de mim, né? Enfim. E daí nisso eu fui cozinhando assim. É pesado falar isso, mas aconteceu. E era outra pessoa, por favor, Brasil. Ah, mas eu era fêmea escrota, porque às vezes eu ia pra festa, o menino demorava para me responder, eu ia pra festa, aí eu falava, olha, meu filho, você acha que eu tô aqui pra te esperar? E Sério assim, mesmo? Eu vou pro meu rolê. E aí o cidadão ia na porta do rolê me esperar sair. Eu enchia a cara e falava... Eu lembro de uma amiga falar pra mim, falou, ó, fulano tá lá. Eu falei, eu sei, tô me esperando, deixa eu esperar. Sabe, eu era muito fêmea escrotona. Eu tinha pra mim que tudo que os homens fizeram para as mulheres, eles iam pagar. Então, o meu prazer na vida era fazer o homem chorar. Entendeu? Até que eu encontrei esse fia da puta aí que fez eu chorar depois, final. Paguei com a mesma. mas olha só, que a história não acaba aí, porque assim, isso que a Gi contou, eu já fui nesse papel, entendeu? Do menino. Porque aí o que aconteceu? Ela me dava todos os sinais que ela queria ficar comigo, que ela queria namorar. E daí, beleza, eu simplesmente, o que aconteceu? Sumi. Você some, né? Aquela coisa bem imatura e ridícula que a gente Você deu um odeia. ghosting nela. Dei o ghosting. Depois de um tempo, muito tempo, assim, uma coisa de um ano, dois, sei lá, um ano e meio, eu sonhei um dia com ela e acordei achando na minha cabeça que eu gostava dessa menina. Que eu tinha sonhado com ela e mandei mensagem para essa menina depois de séculos, depois de ter sumido, não sei o quê. E daí tá, ela me respondeu, falou, nossa, depois de tudo isso, não sei o quê, e não me deu muita moral. E foi perto de um carnaval, em Serra Negra, que era onde ela morava, e a gente ia pro carnaval nessa época em Serra Negra. E eu encasquetei que eu precisava encontrar essa menina. E ela falava assim, não, mas eu já tô com outra pessoa agora, ele é super legal, eu acabei de encontrar ele, não sei o quê. Eu fui no prédio da menina. Para quê?
pra chamar ela, pra ela descer, porque eu queria ficar com ela. E daí ela desceu pra falar comigo. Eu fiquei falando tanto, declarando tanto. Fiquei com ela, ela largou do menino e foi ficar comigo no carnaval. E nesse mesmo carnaval, a gente meio que brigou e eu larguei, virei as costas e simplesmente Ai, caguei pra ela. coitada. Olha que filho da Nossa, Gabriel. puta. Gente, não me orgulho nem um pouco. Eu no meu processo de descoberta, de autoafirmação, e só que é muito ruim porque eu fui responsável com a vida de outra pessoa e com o sentimento de outra pessoa. E eu acho isso muito cruel hoje, né? Olhando em perspectiva. Eu tinha o quê? 20, uma década Sim. atrás, sei lá, 20 e pouquinhos anos. Viu? Mas eu fazia isso até 2016, gente. Até 2016. Eu era essa pessoa. Gente, eu era essa pessoa que você começou a grudar em mim. Eu tinha um ciricutico que eu sumia. Eu era, sabe, o cara que some? E na época eu era muito cretina. Eu saía com 3 homens diferentes. Então, às vezes, eu tava falando com um, eu respondia uma coisa pra um, pro outro. Eu falava, vai, mandei errado. Era pra minha amiga. Era nada, era pra outro macho. Então, eu ia falar que eu acho que eu fui responsável no término do meu relacionamento pelo fato de eu ter levado uma traição mesmo por cerca de 4 meses, né? Olhando assim, né, por essa perspectiva, parece muito cruel. Mas eu também não... Eu era muito nova, eu não tinha nenhum outro relacionamento, eu comecei muito nova, então eu acho que eu compreendo o que me levou a agir dessa forma por falta de maturidade, por não saber lidar com a situação. Eu não sabia o que fazer com aquilo que estava acontecendo, com aquilo que eu estava sentindo, como eu ia chegar e falar para o meu namorado na época o que estava acontecendo. A gente não tinha essa abertura, né? E a gente estava num relacionamento há tanto tempo que as nossas vidas já estavam muito interligadas. Então eu sentia que eu não estava terminando só um namoro, eu sentia que eu estava praticamente separando um casamento, sabe? E era, né? Então, até por isso também foi difícil eu me desapegar desse relacionamento também. Nossa, foi uma fase muito confusa, foi um negócio muito louco. Então, por isso que eu acho que eu fui responsável, sim. Eu acho que eu senti a culpa por tudo que aconteceu de forma justa, porque eu acho que eu tenho culpa, sim. Mas eu também compreendo o caminho que me levou a agir dessa forma, sabe? Porque eu não tinha maturidade nem experiência naquele momento para agir de outra forma. Eu acho que a gente vai aprendendo também, né, Gi? Porque assim, acabei de dar um relato que eu fui uma pessoa escrota e super irresponsável. Mas, por exemplo, nesse término com esse namorado, que foi o único namorado que eu tive, esse relacionamento, eu já acho que eu fui muito responsável na hora de tomar a decisão de chegar a conversar sobre o término, por mais que às vezes tenha sido protelado, né, ou procrastinado de alguma maneira, mas fui entendendo isso e quando chegou a se falar de fato sobre isso, foi de uma maneira responsável, de sentar aqui, vamos conversar sobre tudo isso que está acontecendo, porque não está dando, entendeu? E daí já era uma outra pessoa com uma outra maturidade, com outro olhar para o outro mesmo, né? Então eu acho que a gente vai aprendendo também e vai errando várias vezes ainda na vida, né? Eu acho que é o processo. Não justifica, claro, não justifica a gente ser uma traição ou alguma coisa, mas o que a gente pode aprender a partir dela também, né? E o que eu sinto é que na construção do relacionamento também é muito importante isso, você reforçar essa abertura para o diálogo, sabe? Porque é isso que eu e o Giva a gente faz. Se a gente não consegue prometer, nossa, que eu vou ser só sua eternamente. Hoje é o que eu quero, hoje é o que a gente está sentindo, mas a gente deixa claro que assim que não for mais verdade, a gente tem que se sentir confortável e seguro para conversar com o outro sobre isso, para falar, ó,
tal coisa não tá dando certo, tal coisa a gente precisa, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, como que a gente pode resolver, ou eu realmente não quero mais, eu tô gostando de outra pessoa, eu conheci outra pessoa. A gente precisa ter Comunicação, né? essa comunicação e essa abertura para esse tipo de diálogo, que antes, no meu outro relacionamento, eu não sabia nem como tocar nesse assunto, sabe? Então, eu acho que isso é importante, essa maturidade também na construção do relacionamento, né? De Até porque entender não que é as coisas fácil de podem entender, mudar. né? Não é fácil de Não entender é tudo fácil. isso, né? E tudo isso a gente está falando no lugar de quem dá o pé, né? Que é sobre a responsabilidade afetiva. Eu acho que todos nós aqui falamos sobre... Eu fui muito irresponsável afetivamente, mas eu também sofri a irresponsabilidade dos outros. Porque Sim. esse último relacionamento que eu tive aí, que faz 5 anos que eu não namoro, né? Que terminou em 2015, eu só entrei nesse relacionamento porque eu estava sofrendo do outro. E aí, quando esse terminou comigo, eu não queria estar namorando mais, eu não queria estar mais naquele lugar. Mas o término, como se deu, o pé na bunda que ele me deu, foi muito traumático. Porque, é assim, hoje tá tudo bem, me adora, e no dia seguinte eu quero ver o capeta e não quero ver você. Sabe, responsabilidade afetiva é sobre isso, é sobre o que vocês estão falando, se comunicar, ser transparente, porque, gente, não é possível que de um dia para o outro você odeie a pessoa, você não quer mais ela perto. Isso vai se construindo com o tempo. Eu tive uma experiência assim com um menino que eu conheci pelo Instagram. Você lembra, Gabi? Lembro. E aí ele também morava... Porque eu tenho essas coisas que eu conhecia pessoas que moram longe. E aí, esse menino eu conheci pelo Instagram, a gente ficou conversando um tempo e a gente marcou de se encontrar. Ele veio, pegou o carro dele, ele dirigiu 6 horas e veio para Amparo passar o final de semana. Ele dormiu, pagou hotel, ficou aqui, conheceu meus amigos, a gente saiu junto, passou o final de semana super legal. Deu 2 semanas, o menino sumiu. Ghosting. E assim, estava apaixonadíssimo, porque, nossa... Saiu daqui falando que a gente ia começar a namorar, sabe? Que, nossa, foi muito lindo, maravilhoso. Deu 2 semanas, o menino sumiu. Mudou de ideia, da noite pro dia. Então, eu acho que a gente fica meio... É um baque, né? Porque você fala, como assim que eu fiz, mudou de né? ideia? O que eu fiz? Se a gente sempre volta pra gente, o que eu fiz? Qual é o meu problema? Porque as pessoas somem, assim, da noite pro dia, sabe? E que não diz não sobre você, problema... né? Exatamente. Não, porque ele tem... todos nós temos a liberdade de mudar e de perceber que não, eu achei que poderia virar alguma coisa, mas realmente a gente mora muito longe, eu não tô afim de assumir esse compromisso e essa responsabilidade agora. E ele estava começando uma banda e começando a dar certo, marcando show. Foi isso também que deu problema, porque ele falou que viria para o meu aniversário, marcar o show no mesmo dia. E aí, essa distância ia dificultar muito a situação. Qual a dificuldade da pessoa falar isso, né? Eu gostei muito de você, gosto de você, adorei te conhecer, acho que poderia vir alguma coisa, mas nesse momento eu tô vendo que não vai dar certo, porque eu não tô afim de assumir um compromisso e a responsabilidade de um relacionamento à distância, ainda mais. Sim. Ele não falou nada disso, ele simplesmente sumiu da noite pro dia. Quem falou tudo isso pra ele fui eu. Eu falei, o que eu tô observando de tudo que tá acontecendo é isso. Aí ele falou, nossa, você sempre tem as palavras certas. Ai, babaca. Hoje eu olho pra trás e falo assim, nossa, como eu fui trouxa, sabe? Me humilhei de novo por uma pessoa babaca. E é isso, não teve maturidade, né, pra assumir a bronca de falar, não quero mais, não é isso, tô percebendo que não é o que eu quero. É ter cuidado com o sentimento do outro. Eu acho que esse é o ponto. Sim. Tá tudo bem a gente descobrir que não quer isso, mas a gente tem que Sim. ter cuidado com o sentimento, ter empatia, ser assertivo, conseguir levar as coisas de uma maneira transparente. E eu estou falando aqui, inclusive, para todos os homens que eu já magoei nessa vida. Me perdoem! Eu não era essa pessoa. E eu fiz muita cagada. Ai, não é, mas os poucos homens que passaram na minha vida, eu caguei em todos. Então, me perdoem, homens, porque eu era muito imatura. Eu não sabia fazer isso aqui. Estou à procura de fazer de novo, né? Inclusive, se alguém quiser... Caixa ela postal.
Queremos usar toda essa maturidade, né, Mari? Essa maturidade que conquistamos e exercer essa responsabilidade afetiva. Então, por favor. Pode mandar o correio elegante que estamos aceitando. Mande o E o Gabriel? direct aí no BNR que estamos aí. Gente, queria falar também de responsabilidade, também não só depois, né? Como a Gi falou, depois que você percebe que não sei o que, ter essa responsabilidade, mas responsabilidade também durante, com o que você fala, né? O que você demonstra. Ser Como verdadeiro, fala? né? Como Fala fala? Como o que fala, você realmente exato. estiver sentindo, né? Não para seguir aquela regrinha de conquistar, preciso ter a pessoa na minha mão, porque rola muito isso, né? De tipo, falar coisas que o outro quer ouvir só para você ter o controle sobre. É muito irresponsável, isso rola demais, né? Eu sinto que eles têm um ego muito frágil, porque são machos escrotos, então eles precisam se autoafirmar conquistando as meninas, entendeu? Conquistando pessoas para se dizer, nossa, eu estou podendo, porque eu estou conquistando todo mundo. Aí fala, Não eu te seja essa amo, pessoa, aí sabe? fala, Vai fazer vamos... terapia, que você Ai, vai, gente, eu sabe, fiz melhor terapia, vai fazer viu? terapia ao invés de Tô fazendo a minha ficar propaganda. cozinhando as pessoas. E tem mulher que faz isso também, Mulher né? também. É A isso, gente reproduz deixar- os machismos, né? Reproduz Sim. independente de gênero, né? Mas... deixar a pessoa na caixinha. Ai, gente, olha, puxado pra mim. E assim, que dicas vocês teriam para quem está com a bundinha exposta? Levou um pezinho na bunda. Olha, por causa própria, eu acho que a pessoa tem que receber, sabe? Assimila o pé, localize em que lugar da bunda foi, que o tamanho do sapato na sua bunda qual que foi, chora, sofre, se permite, esteja próximo a quem você ama, né? Seja na família, de amigos, porque assim, isso também vai passar. E exercendo o meu poder de jovem mística, eu acho que tudo na vida vem para o bem. Não é, para mim não é a males que vem para o bem. Para mim são todos os males eles vêm para o bem. Porque a gente tira algum aprendizado disso. E tentar exercer também o olhar para a realidade, não para a projeção daquilo que a gente queria que fosse ou que estivesse, né? Porque é aquela famosa frase, lembra das coisas ruins, né? Quando bater lá... Não distorce, né? Não distorce, porque se chegou É muito a esse fácil ponto, a uma gente bosta. ir pro caminho da expectativa, né? Do que a gente gostaria que fosse, não do que realmente é. É muito mais difícil encarar a realidade, né? Muito. Eu acho que a gente está falando também desse lugar de lições, né? Que a gente tira com os pés na bunda, né? De que realmente nada nos pertence, né? Entender que o outro não pertence a gente. Mas eu A fiquei gente- Nada é traumatizada. permanente. A gente não pertence ao outro. É difícil. A gente tá falando de um lugar que quem tá lá... É difícil ter essa compreensão, né? Claro Eu que... fiquei traumatizada. Eu fiquei 5 anos. Me deixaram marcas profundas esse pé na bunda que eu levei sem essa responsabilidade afetiva, sabe? Sim, total. E E a gente carrega, né? Quem é a bunda carrega muito mais. Olha aqui, você fala, a gente deu exemplos quando a gente foi pé, mas o que dói é quando a gente é bunda, não adianta. Então, quem toma mesmo são marcas que a gente carrega para sempre. Sempre tem um restinho da bundinha ali. Eu acho que, apesar de tudo, não saudável, mas eu acho importante todo mundo passar por isso uma vez na vida. Sabe? Sofrer por amor, ver Molda o o que é caráter. isso. Nossa, e uma vez é um privilégio, amiga, porque, né? Meu Deus. Pode ser que a O pessoa amor passe é por uma mais dor, vezes, já né? dizia o poeta. Mas eu acho que porque tanto o pé que eu dei e os pés que eu levei sempre me levaram pra frente. Sabe? É o pé na bunda que leva você pra frente. E no meu caso, eu aprendi muita coisa também. A minha vida, infelizmente ou felizmente, eu só sou quem eu sou hoje por causa desse pé na bunda, por tudo que eu vivi aí nesse período, que foi a pior fase da minha vida. Porque eu
pude, por conta disso, ter oportunidade de viver outras coisas, de ter outras experiências, de me descobrir, de ter esse momento sozinha, que eu até então nunca tinha tido. E aí, o que eu vou fazer, sabe? Eu não sabia nada sobre mim naquele momento. Era um lugar muito de pertencer ao outro mesmo, né? A gente chamava sim. você assim, era a Gi do tal, do fulano, era o fulano da Gi. É muito nojento. A gente era uma coisa só. Isso não é saudável. É péssimo. Então, eu acho que eu aprendi a me conhecer, a me amar, a respeitar também a minha individualidade, a respeitar quem eu sou, a permitir me descobrir e redescobrir essa pessoa que eu sou. Mas foi muito positivo. Então, eu acho que o processo, o momento que a coisa acontece é muito difícil. E é muito difícil você olhar, sabe, para além daquilo. Mas depois que passa, não tem ninguém que não fale assim, realmente passa. O tempo cura, as coisas ninguém morre de amor, frente, é verdade, sabe? isso. Não morre. Às vezes a gente quer morrer, né? Dói tanto que você não aguenta mais. Mas não morre. E aí a gente sempre vai melhor, sabe? Sempre eu acho que a pé na bunda leva a gente pra frente. Eu acho que é isso também, uma coisa que você disse, e que até dá tema para outro podcast, mas é que não se perder, né? Você existe para além do outro, né? E o outro existe para além de você. Então, como entender a sua individualidade, a individualidade do outro, como não se esquecer dentro de uma relação, né? E ser uma coisa... É um exercício, porque você tem que respeitar a sua individualidade e respeitar a individualidade do outro e exercitar para que um não se perca no outro. Então, é um exercício mesmo, de você observar a relação, manter o diálogo aberto, porque isso não quer dizer que você não quer estar com a pessoa, muito pelo contrário, é isso que vai tornar a relação cada vez mais saudável, né? Você pode partilhar e não depender, né? E assim, estamos falando, sabemos como fazer? Já é diferente, mas a gente tenta. Ou não, porque no momento eu não estou tentando com ninguém, só comigo mesmo. A gente tem a teoria, né? Bom, na teoria a gente sabe, precisa arrumar alguém para prática aí. Fica de novo lá. Então é nessa vibe de guru do amor que a gente encerra o episódio de hoje e agradece a todo mundo que chegou até aqui. E queremos convidar vocês a seguir as nossas páginas. No Instagram nós somos @neurosreais e no Facebook baseado em Neuras Reais. E se você tem uma história de pé na bunda, de bunda que levou no pé, manda pra gente que a gente adora receber os feedbacks. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com os inimigos também. Arrasou! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Baseado em neuras reais.